Ah, Valdo, mas você faltou contar os pormenores. Isso aí só foi o que foi bonito. Teve coisa feia. Oh, meu Deus, você É, quer que eu falar que eu mandei um? Eu não, falei, você não. Eu vou pôr outro para falar. ah, eu Eu tenho vou que pôr outro para falar. falar. Cadê Iracema? Iracema, o que você lembra desse episódio, Iracema? Ô, doutora, começar por onde? Que eu tô perdido naquela briga toda. E teve briga, mas eu acho que eu queria que você contasse o que você achou. Houve esforço, realmente isso é incontestável, para que houvesse a participação de todas as entidades. Né? Como era necessário, houve realmente discussões, houve apelos, mas tudo no sentido de defender a categoria. E eu queria muito Verdade, que você doutora. contasse do que você viu, o que você sentiu. Eu sempre senti uma grande, é, um suspense em cada um de nós, né? Porque a gente ansiava muito por aquele encontro. Estão me ouvindo? Sim, E agradecer aqui o Luiz Cláudio, né? Por ter vestido essa camisa e ter se conscientizado também de que a PEC 14 é a PEC que contempla as necessidades da maioria da categoria de ACS e ACE, né? E a minha avaliação daquele dia, de certa forma, me deixa triste, porque a representação dos ACS, que é a CONAX, né, na pessoa da Hilda Angélica, naquele momento se esquivou o tempo todo, na verdade, no meu ponto de vista. Mas que continuo, assim, vendo de certa forma muito difícil essa falta de união, né? Porque, no meu ponto de vista, acho que se as quatro entidades, né? A gente sempre diz três, mas nós somos quatro, porque nós temos a Cacau também, mas essa resistência da CONAX diante da PEC 14, esse apensamento, o não apensamento, seja como for, a gente está acatando, seja como for, o que for melhor para a categoria, né? Então, a gente está ok. abraçando. Para mim, não foi muito, assim, como é que eu posso dizer, de bom grado, porque eu gostaria muito de ver as quatro entidades de mãos dadas para que a gente avançasse, na realidade. Iracema, eu achei que ia dar certo juntar as quatro, sabe? Faltou tão pouquinho, porque foi aquela confusão com o deputado Valteni, vai e vem, a gente cedeu, É, foi cedendo. Aí ele mas eu cedeu também uma sinto. parte, e eu falei assim: agora dá, agora vai dar Eu posso certo. dizer o que sinto, Hum, posso dizer minhas palavras, aqui vou dizer. Eu nunca me iludi em relação à CONAX, porque já conheço a pessoa da nossa presidente, né? Digo a nossa porque é CONAX, né? E eu ainda sou filiada da CONAX. Hoje estou no Fenaras, o Fenaras é minha esperança de dias melhores, meu, para mim, para minha categoria de ACS e ACE, mas que já conheço o comportamento da nossa presidente da CONAX, e a gente não vem andando muito bem das pernas no estado do Ceará faz muito tempo. Nessa lei especial que nós temos aqui no Ceará, e ela nada tem feito, e hoje, se a gente ainda recebe um piso ou uma insalubridade, nós, os ACS do estado do Ceará, é por conta do Cinto de Saúde que tomou a frente e vestiu essa camisa. Mas eu não esperava que ela viesse se unir nessa luta, não. Eu sempre ah, achei eu, que ela não iria. eu achei que o negócio ia dar certo, Não, viu? Porque eu também chegou, achei. quando a gente desceu para ir lá na Secretaria-Geral da Mesa, Não. que a gente Eu se não acho, afastou doutora, ali do porque gabinete do Valteni, eu falei assim, agora longe do Valteni, ela vai entrar num consenso. O Luiz Cláudio, eu tenho certeza que o Luiz Cláudio também achou que ia dar certo naquele momento, que foi ideia dele. Falei, quem assina aqui, quem decide não é o deputado, é a categoria. Eu vi o Luiz Cláudio isso. falar isso lá. Eu queria, Luiz Cláudio, que você comentasse um pouco sobre esse momento. Você achou, não achou que ele ia dar certo?
Bem, doutora, e a todos e todas, achei sim, eu achei. Eu acho que quando a gente ia tirar um 10, todas as representações, na hora de tirar um 10, aí houve aquela queda, aquela situação e aquela posição que me deixou muito triste. Muito frustrado. Demais. Eu fiquei frustrado. Eu fiquei. Eu disse lá, como você mesmo falou, eu disse lá no gabinete do Valteni, que a reunião acabou sendo lá com o autor da PEC 22, de que tinha que fazer valer a vontade da categoria, e não a vontade de um parlamentar, apenas de um parlamentar, e sim de uma categoria. Nós não mandamos na decisão dos trabalhadores. O trabalhador tem direito de sua decisão. Da mesma forma, dá-se-á em relação a essa PEC, onde o parlamentar Valteni, deputado Valteni, sempre falava a minha PEC. Não é bem assim. Não é minha PEC, é a PEC dos trabalhadores. Isso e mesmo. Ele estava como interlocutor. Então, o que aconteceu? Quando houve toda aquela situação, e aí eu quero deixar bem claro que a intenção da FENACE, o tempo todo, não foi de criar adversários. E isso tem que estar bem maduro na cabeça das pessoas. Você tem que ver a situação. A FENACE tinha que ver a FENARAS de duas formas para decidir. Ou uma adversária, ou uma parceira na luta. Se você for para o campo de ver como uma adversária, então vai ter disputa. Vai ter disputa. E essa disputa, só quem perde é o ACS e o ACE. Então, de uma forma bem inteligente, decisiva, porque também a CONAC estava convidando a FENACE, tá? E nós tínhamos que fazer uma análise da conjuntura, para a gente ver onde nós iríamos, qual seria a melhor saída para a FENACE, não, para os trabalhadores, para todos os agentes de saúde e agentes de mídias do país, e não satisfazer ego de direção, de presidente A, B, C, D. Então, fiquei muito frustrado com aquilo, porque depois de toda aquela discussão, gente, é bom deixar bem claro, houve discussão no gabinete lá do deputado Valteni. Teve hora que a discussão foi acirrada. Ei, eu achei que eu ia levar uma surra. Obrigada, viu? Que você chegou a entrar no meio e falou, pera. Eu falei assim, pronto, agora que eu levo uns TBF aqui. Isso, vamos respeitar isso aqui, tenha calma, não funciona assim. Então, nós tivemos que, entrar ali no meio da coisa, porque estava vendo a hora chegar a segurança da Câmara e a Polícia Legislativa, porque não era uma imposição nossa, era um pedido nosso, um pedido enquanto FENACE, enquanto FENARAS, um pedido de ter aquela união, de ter aquele pacto. Mesmo que depois, doutora, cada um possa seguir o seu lado, eu sempre deixo claro isso. E aí o que aconteceu? De lá teve a ideia, olha, vamos lá então, vamos fazer consulta, né? Vamos para a consultoria da Câmara, da mesa. E chegando lá, a companheira Valda também teve um papel fundamental, teve aquele diálogo, olhando olho a olho da Hilda, né? E aí eu tentando também ali, o advogado da CONAX, tentando colocar a situação, né? Complicando o acordo. Foi também o meu sentimento, tá? Meu sentimento foi esse. Infelizmente, eu vi, sim, o advogado da CONAX estava lá a gente tentando costurar e ele tentando descosturar. Luiz, me permita uma parte, por favor. Pois não, Valdo. Luiz, pela primeira vez, uma pessoa fez uma referência a essa situação que, para mim, parece que é só eu que tinha percebido. E como eu imaginei que só eu tinha percebido, eu me calei. Obrigada por você ter colocado isso agora. Nem para a doutora Elane eu falei. Não falei por nenhum dos diretores. Senti isso desde a hora que nós entramos lá dentro da sala da secretaria, da primeira secretaria, que veio aquele assessor. E o assessor tentando explicar que poderia deixar, mas ele, não, mas... E por que deixar se não pode? A gente estava entendendo que não ia influenciar na decisão, mas que poderia deixar. E para nós era uma segurança. Que bom, Luiz. Obrigada, viu? Exatamente. E então,
A coisa foi tão assim, eu tenho que dizer isso, foi tão estúpida de um jeito, tá? Que a coisa não queria fazer acordo de jeito nenhum. É tanto que quando o jurídico da CONAX colocou que, já que tem essa observação nessas duas cláusulas, então tem que ter em todas as cláusulas, que não haveria a menor necessidade disso. A gente tinha acabado de sair daquela reunião, daquela conversa com a consultoria, onde o camarada, acho que foi Fábio, né, doutor? Acho que foi Fábio. Ele Eu acho deixou que bem o nome claro, dele é esse. doutor Fábio, acho que foi isso mesmo. Ele deixou bem claro que ali não ia interferir em nada, poderia ter, poderia não ter, porque a consultoria é que ia dar o respaldo do sim ou do não, da inconstitucionalidade ou não. Então o cara disse, então se tem nessas duas cláusulas aí, então eu quero que bote em todas. E aí qual foi a nossa posição? Então tudo bem. A hora que a gente aceitou, eu falei assim, agora assina. Está vendo como é? Então nós falamos o seguinte, tudo bem, a gente não vê necessidade disso, mas coloca. Se for para satisfazer o ego da CONAX, então coloca. Sem problema nenhum. Coloca e todo mundo assina. Isso. Foi aí que nós constatamos que não haveria... Que em momento nenhum queriam assinar a carta. Nenhum em querer assinar. Isso. Porque quando a FENAS e a FENADAS, nós estamos aqui para falar a verdade para o povo. Tá? Tem que falar mesmo. O que aconteceu nos bastidores. Quando nós falamos... Eu contar tudinho também que eu fiz. Tudo. Quando nós falamos, tudo bem. Eu sei então, que eu posso receber um processo, mas eu quero falar. Eu vou contar tudo que eu fiz. Eu vou contar. Isso, então vamos lá. Então vamos lá, para colocar em todas, coloque em todas e a gente assina. E foi aí que veio a verdade. O que estava por trás daquela cortina de fumaça. Não, nós não vamos assinar. Então, mesmo com aquela orientação do jurista da CONAX, onde ele disse, tudo bem, só tem acordo se colocar isso aí, essa observação em todas as cláusulas. E aí nós aceitamos, depois, nós não vamos assinar. Mas por que não vamos assinar? Não, porque nós não queremos assinar, nós não vamos assinar. Não precisa assinar isso. Não precisa de... Olhem só, para eu concluir e passar para os demais. Não precisa de carta aberta nenhuma. Não precisa de carta aberta nenhuma. Horas depois, ou no outro dia, salvo engano, soltou uma carta aberta. E precisava de carta aberta? Então, a diferença aqui, para me concluir essa participação nesse quesito, é o seguinte. A federação, a FENAS, tem toda a prerrogativa legal e moral para fazer uma carta aberta. Então, vamos lá. A FENAS fazia uma carta aberta. A FENAS fazia uma carta aberta. A CONAX fazia uma carta aberta. O movimento... E por que uma carta aberta onde todo mundo assinava seria bem mais fácil, bem mais inteligente, melhor para uma análise política dentro do Congresso Nacional? Perfeito. Então, por isso que foi inaceitável. Inaceitável. Foi, para mim, assim, uma decisão errada, infantil, com ego, tá? Desnecessária e que só prejudicou, infelizmente, os agentes de saúde e os agentes de endemias. Hoje, dentro do Congresso, ninguém tem dúvida. Dentro do Congresso é inegável que os parlamentares, tá, já estão sabendo que nós estamos com essa situação, com essa conjuntura de divisão. Só que agora, com esse fortalecimento de FENAS e FENADAS, entendeu? A coisa começou a ter um olhar diferente, tá? Abriu-se um caminho melhor, abriu-se um horizonte melhor e uma esperança para a defesa dos agentes de saúde e dos agentes de endemias de todo o Brasil, doutora. Obrigada, Luiz Cláudio. Acho que pegando o gancho que você acaba de dizer, eu só quero dizer aqui que já estamos com a presença da companheira Cacau, graças a Deus, está aí com a carinha boa. Obrigada, viu, Cacau? E quando você fala da união das estratégias, que eu acho que o porquê da carta aberta, é bom que a categoria saiba, né? A gente está falando de uma carta aberta, mas por quê? Não é para dizer que uma entidade está sujeita à outra, não, é para dizer para os políticos que a categoria tem uma estratégia única e que cada um pode abordar o movimento, a mobilização de uma forma diferente. Mas o que a gente estava querendo é que a categoria e os políticos entendam que a gente está defendendo a mesma coisa e do mesmo jeito.
se era para fazer, se é para fazer o apensamento, porque isso foi uma proposta da CONAX. Ela não perguntou para o Fenaras, ela não perguntou para a FENASSE se era a melhor ideia. Mas aí começou a ter esses requerimentos provocados pelo Valteni, depois veio com a Confederação de forma unilateral, e a gente, peraí, vamos pensar que se for essa a melhor opção, vamos todo mundo junto. E a ideia da carta aberta era essa, dizer para o Lira, porque nós entramos na 6ª semana de tudo parado. Isso não é bom nem para ninguém, não é bom para a PEC 22, não é bom para a PEC 14, não é bom para a categoria. E aí é o que a gente entende com a carta aberta, era dizer para o presidente Lira, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, olha, está todo mundo aqui, só não vai desagradar um grupo se o senhor apensar, ou vai desagradar outro grupo se o senhor apensar. Se o senhor apensar, todos nós vamos lhe aplaudir. Se o senhor não apensar, nós vamos seguir com a PEC, vamos apoiar a PEC 22 e vamos apoiar a PEC 14, não tem problema. Agora, o que não dá é para ficar parado onde está. Eu acho que a ideia era essa, e continua sendo essa, né, Luiz Cláudio? Me permita uma parte, doutora, só para deixar bem claro que essa carta aberta, que a gente julgava e julga ainda ser importante para todos os ACS e os ACE, ela não era uma carta aberta do Grupo Fenaras, ela não era uma carta aberta da FENASSE, ela não era uma carta aberta da CONAC, era uma carta aberta... Nem do movimento, tá aí a companheira Cláudia. Nem do movimento de desprecarização. Ela era uma carta aberta da Frente Oficial de Defesa dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias na Câmara. Pode olhar, a carta rodou o Brasil e está rodando. Então estava lá, bem no título dela, deixando bem claro o timbre. Carta aberta da Frente Parlamentar de Defesa dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias. E lá cabia as entidades, as representações assinar. Tá? Então, totalmente desnecessário. E a carta aberta a gente deixava bem claro toda a negociação, todo o contexto do apensamento da PEC 14 à PEC 22. Não era somente uma carta aberta, era uma carta aberta seguida das mudanças que nós estávamos tentando fazer do apensamento, que vai ser, com toda certeza, lá na frente, uma discussão nossa aqui, no ponto a ponto. Ótimo. Cláudia, a gente está no primeiro bloco falando do encontro, né, do Fenaras, da FENASSE, do Fenaras, da FENASSE, do movimento da desprecarização e federalização e da CONAX. E o programa tem esse perfil, é uma coisa bem aberta, os bastidores. Como é que você está? Quer falar? Quer deixar para o próximo bloco? O próximo bloco já vem outros assuntos, mas se você quiser deixar aqui sua opinião... Boa noite a todos, agente comunitário de saúde, agente de combate à anemia. Boa noite, doutora Elaine, Aonde, da Iracema, Luiz Cláudio FENAX. Boa noite a cada um de vocês. Pegando o gancho da sua fala e do Luiz Cláudio, a carta aberta, ela significa que nós, como representantes, eu digo nós porque até os trabalhadores, eles se representam nos seus direitos, eles têm o contexto e sabem o que querem. Então, eles estão falando assim, não, a gente precisa mostrar para os parlamentares, a gente está mostrando para os parlamentares que pela primeira vez a gente está falando a mesma linguagem. A gente está demonstrando que o que a gente quer é paz, é direito, é ter reconhecimento de fato. E essa carta vindo da frente parlamentar, ela só fez mostrar o foco de verdade, principalmente que a gente chegou ao momento certo, né, de a gente realmente estar falando a linguagem do trabalhador. E quando a gente vê alguém se posicionar ou não querer assinar, a gente também começa a enxergar que, poxa, o que está acontecendo? O que realmente está acontecendo? Se está tudo ali descrito sobre o direito do trabalhador, não tem nada que foi desviado, então a gente tem que começar a prestar atenção.